E aí, tudo bem? Bom, então agora para a gente explicar a última etapa, a etapa da entrega, a última etapa desse duplo diamante, né, desse processo de desenvolvimento, na verdade é uma coisa mais simples, eu quero mostrar mais os resultados, né, o que que a gente consegue captar depois de tudo isso. Então, na fase 4 é a fase de entrega, a fase que a gente vai entregar os resultados, tá? A gente conseguiu conectar. A gente está vendo na foto aqui uma equipe de design fazendo uma avaliação sobre o que eles perceberam depois dos testes de usabilidade, né, dos testes que eles fizeram de protótipo com seus usuários. Bom, basicamente o que a gente vai ter é isso. A gente vai ter o resultado final de tudo aquilo que a gente testou, né? Então, a gente vai, usando a matriz de custo-benefício, a gente vai definir quais são as funcionalidades que a gente vai testar, a gente vai definir que tipo de ideia que a gente vai priorizar, enfim, tudo isso que eu já expliquei para vocês. E no final, depois que você chega nesse final desse processo, o que você vai ter é isso. Você vai ter mais ou menos uma coisa, de maneira muito simples, né? Obviamente, quais são as tarefas que a gente executou, e o que os usuários conseguiram, não conseguiram e tudo mais, tá? Então é uma maneira muito simples de dizer. O que a gente vai ter aqui no final é resultado para saber a eficiência da nossa interface ou se a gente precisa voltar e continuar fazendo revisões, tá? Aqui eu tenho um exemplo bem legal de uma pesquisa feita pela Tester em 2019, que é quais são as métricas que os designers mais usam, né, para fazer os seus testes de usabilidade. E aí a gente eles encontraram essas aqui, ó, as métricas que o pessoal mais usa hoje são as ocorrências ou os problemas observados, os comentários espontâneos, o que eles fazem ouvindo, né, ouvindo o que o usuário está falando, a gravação de tela, taxa de sucesso das tarefas, gravação de áudio, questionário depois do teste, caminhos utilizados ou desvios, tempo para completar uma tarefa, gravação do rosto, expressões faciais, que dizem muito, né? Número de erros, questionários, eye tracking. Tá vendo um monte de coisa interessante aqui. Algumas métricas que os designers hoje usam para fazer seus testes de usabilidade. Então já serve um pouquinho de referência para você saber que tipo de coisa que você tem que analisar, tá bom? Aqui é um outro exemplo sobre os resultados, né? O usuário 1 fez a tarefa 1, 2, 3 e 4, então ele não conseguiu fazer a 3, o usuário 2 não fez direito a 2, quase concluiu, e assim por diante. É uma maneira de você ter uma visão mais geral, mais ampla dos resultados dos seus testes. Aqui tem uma outra maneira de apresentar os resultados, né? Nesse caso aqui é de um e-commerce mostrando quem que de fato entrou no carrinho, quem abandonou o carrinho e tudo mais, tá? Então você pode usar métricas, você pode usar matemática para poder fazer essa análise dos resultados. Uma coisa que eu queria muito falar para vocês é sobre uma avaliação heurística. Vocês se lembram que eu falei no comecinho lá, que eu falei para vocês que existe um negócio chamado as heurísticas de Nielsen? Pois é, o Nielsen, Jacob Nielsen, um dos maiores pesquisadores de usabilidade no mundo, é vivo ainda. Ele e o Donald Norman são os dois feras, os dois gigantes, e eles trabalham muito juntos, assim, né? Então, ele definiu essa questão das heurísticas de Nielsen, que são essas 10 regras para as interfaces, tá? E quando você vai fazer os testes de usabilidade, você pode fazer isso, você pode analisar essas métricas. Você pode fazer uma avaliação heurística, ou seja, você bota o usuário para usar a sua interface e pode analisar essas coisas aqui, essas regrinhas para ver se elas estão sendo ou não estão sendo respeitadas, tá? E uma coisa importante para falar no teste de avaliação heurística é que você tem que estabelecer um nível de severidade, ou seja, qual é o nível de gravidade daquele erro. Por exemplo, tem um erro aqui número 1, ou na minha interface tem um erro aqui número 7. Tá, não adianta você só definir o erro, você tem que mostrar a gravidade de 0 a 4. Qual é a gravidade do erro que você colocou aqui? Então, o nível 0 não é encarado como necessariamente um problema, pode ser resolvido depois. O nível 1 é um problema estético, ele tem que ser corrigido, mas só quando tiver tempo. O nível 2 é um problema de menor usabilidade, então ele tem baixa prioridade, mas tem que ser corrigido. O nível 3 é um problema mais sério, você tem que corrigir. E o nível 4 é um erro catastrófico, você precisa resolver urgentemente, ele não pode lançar o produto com esse negócio, com esse tipo de erro, tá? Então, esses tipos de métricas te ajudam. Então, você tem lá as heurísticas, você tem as métricas, e no final você tem uma visão mais ampla de qual é o problema, de qual é a gravidade, onde é que você tem que manter mais esforço. Porque no final das contas, você pode encontrar vários problemas no seu teste de usabilidade, mas você não precisa ficar corrigindo eles todos ao mesmo tempo.
Então você sempre usa a matriz de custo-benefício para saber quais são as que têm o menor custo para se corrigir e o maior benefício, você vai fazendo essas alterações, tá? Então aqui eu tenho um exemplo de um estudo, de um artigo que foi feito em 2 jornais. Então eles fizeram uma análise de uma avaliação heurística, né, nos 2 jornais. Então eles fizeram todas as heurísticas de Nielsen e fizeram lá a quantidade de erros, né, que eles tinham colocado. Nessa tabela aqui está mostrando apenas a quantidade, né, dos dados da pesquisa. Mas por aí, por exemplo, você já consegue ter uma noção de que o jornal Estadão, ele tem um problema muito sério em relação à prevenção de erros e à visibilidade do estado do sistema e de consistência e padrões, ou seja, esses são os pontos fracos do Estadão. Já a Folha, ela já está um pouco mais dividida aqui, né, os problemas, mas o maior deles é consistência e padrão, ou seja, falta padronização nas páginas da Folha. Então você já consegue perceber de uma maneira mais visível, assim, e mais sólida, né, com mais resultados, mais dados, quais são as coisas que você precisa priorizar para refazer, ou enfim, redesenhar algumas funcionalidades da sua interface, tá? Então, para a gente finalizar, é isso aqui, cara. Agora, o que aconteceu? A gente, na primeira fase, a gente começa fazendo pesquisas de usuário, a gente começa a entender como é que o usuário funciona, então a gente passa para a fase 2, a fase de definição, ou seja, a gente começa a definir algumas coisas, a gente define quem são os personas, a gente define um pouco da jornada desse cliente, depois a gente cria os protótipos, ou seja, a gente abre para novas ideias, a gente cria wireframes, a gente cria esboços de solução para a gente colocar na mão do usuário, tá? Isso sempre está sendo feito com o usuário. Depois a gente faz o teste com o usuário, ou seja, a gente descobre quais são os problemas, a gente descobre os pontos da nossa interface que precisam ser corrigidos e no final a gente tem os resultados da nossa interface já corrigida, já com design mais bonitinho. Aí a gente já pode começar a codificar, porque quando a gente chega aqui a gente já tem uma noção melhor de como o nosso usuário vai se comportar frente à nossa interface, com os resultados de usabilidade, dos resultados da avaliação heurística, e a gente já pode, de fato, começar a pensar em lançar o nosso produto, tá? Então, aqui para finalizar, eu tenho algumas referências que eu acho que é muito importante de vocês olharem, tá? Por favor, pessoal, dê uma olhada nesses portfólios, eu acho muito interessante, porque aqui mostra o trabalho com começo, meio e fim. Eles pegam o trabalho desde o zero, do momento que eles não tinham nada, eles tinham apenas hipótese, passam por todo o processo até chegar no final da entrega da interface, do aplicativo, do sistema, do software, e eles mostram todas essas etapas. Eu separei algumas dessas aqui, tá? O estudo de caso de uma página de artesanato, o estudo de caso de um aplicativo para mobilidade urbana com bicicleta, um estudo de caso para tornar a experiência de assistência técnica de PC, de um aplicativo, né? E algumas considerações sobre o Nielsen Norman Group, aquele grupo que eu te falei que é um dos mais importantes do mundo, se não for o maior, né, mais importante do mundo, que fala sobre usabilidade, fala sobre UX e experiência de usuário. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por vocês terem acompanhado aqui. Eu sei que foi tudo muito rápido, né? Mas infelizmente a gente não pode se estender muito, até por causa do tempo que vocês têm para resolver e fazer toda essa disciplina com um tempo muito curto. Mas eu acho que aqui eu consegui mostrar pelo menos uma visão geral sobre a importância que tem o IHC, como que você precisa, de fato, começar a pensar o usuário no centro do processo, tá? Então, essa disciplina é muito legal para quem gosta de programação, para quem desenvolve muito bem, mas essa disciplina é muito interessante para quem de repente não tem um dom ou não gosta muito dessa área de programação. Não tem problema. A área de design, a área de interação, a área de construção de experiência é uma área muito, muito, muito ampla. Você pode estudar muitas coisas diferentes. É um campo vastíssimo de mercado de trabalho que você pode atuar, tá? Então, pensa sobre isso, pensa com carinho, de repente isso também pode se tornar uma área, uma carreira para você na sua vida, beleza? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. A gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau.